Olá, meus amigos concurseiros, trazendo aqui mais questões da banca FGV para vocês que vão prestar concurso nível médio. Certo? Vamos lá. Vamos direto ao ponto para não perdermos tempo. Primeira questão. As opções a seguir apresentam um adjetivo sublinhado. Assinale aquela em que esse adjetivo foi substituído por uma oração adjetiva adequada. FGV cobra muito essa questão de substantivos, de adjetivos, certo? Oração adjetiva. Então vamos lá. Letra A. Ouço afirmar que são os homens e não as mulheres os culpados pela maioria dos casamentos infelizes. Que denunciam a culpa do parceiro. Será que eu posso trocar os culpados por essa oração? Que denuncia a culpa do parceiro? Vamos lá. O item B. Temam menos a morte e mais a vida suficiente. Que não é bastante. Está sublinhado aí, vidas insuficientes, certo? Esqueci de sublinhar. Vamos lá. Posso trocar a vida insuficiente por que não é bastante? Vamos olhar, né? Letra C. O hábito torna suportáveis até as coisas assustadoras. Ou até as coisas que levam susto. Item D. O casamento, se queres saber a verdade, é um mal, mas um mal necessário de que se prescinde. É um mal que se prescinde? De que se prescinde? Não, vamos lá. Ser marido é um trabalho de tempo integral, que é diariamente íntegro. Ser marido é um trabalho de tempo integral. Será que eu posso trocar de tempo integral por que é diariamente íntegro? Sem que perca o sentido da frase? Vamos lá. Gente, a resposta é a letra B. Temo menos a morte e mais a vida, que não é bastante. Eu posso trocar essa vida insuficiente por essa oração adjetiva, ela não perde o sentido. Vou explicar por quê, certo? A letra A, por que não é a letra A? Os culpados é diferente de que denunciam a culpa do parceiro. Quem denuncia a culpa não é os culpados, é o denunciante. Então não tem como ser ela, certo? A letra B, uma coisa que não é bastante, é uma coisa que é insuficiente. Então está correta. Letra C. Até as coisas assustadoras. O que leva um susto é o que provoca susto. Certo? O certo seria coisas que assustam. Coisas assustadoras são coisas que assustam. Não que levam um susto, que causam susto. D. O casamento, se quer saber a verdade, é um mal necessário, que se prescinde. Prescinde é algo que se recusa, que se dispensa. Portanto, não é algo necessário. Tá aí, tá diferente. Ele tá no sentido oposto do que pede a questão. Ser marido é um trabalho de tempo integral, que é diariamente íntegro. Íntegro é um valor que significa, em resumo, justo. No caso aí, semanticamente não tem relação com o integral, que possui o sentido de permanente. Seu marido é um trabalho diariamente, é algo permanente. Seu marido é um trabalho permanente. Então, por isso que a alternativa correta, a alternativa B de bola. O item 2, nós temos aqui um texto. Eu não vou ler o texto todinho, mas é uma notícia, certo? Falando sobre a Bia Haddad, né? Aquela tenista brasileira que ano passado ela se saiu muito bem no Grand Slam. Por que eu não vou ler o texto? Porque a questão diretamente não está relacionada ao texto. Só trechos dela. Aí eu trouxe porque estava na questão, foi de 2023. Vocês podem buscar, certo? Vamos lá. O texto 1 está redigido em registro semi-formal. Isso significa que, embora predominantemente formal, ele contém marcas que o afastam de um nível de extremo de formalidade. Um texto formal ele segue a norma culta padrão, literalmente. Aí, como ele disse semi-formal, posso tratar ali do texto jornalístico.
né, que ele tem alguns traços que afastam um pouco da formalidade. Para a notícia ficar mais próxima do leitor, ele trazer algum traço de formalidade. Vamos lá. Uma dessas marcas está corretamente identificada e exemplificada na seguinte alternativa. A. Presença de adjetivo anteposto ao adjetivo, como se vê em inédita terceira rodada. B. Presença da conjunção intercalada, como se vê a paulista, porém não ficou tal lista satisfeita. C. Emprego de oração adjetiva, como se vê, quero parabenizar minha adversária que jogou em alto nível bastante tempo. D. Presença de aposto em início do período. 13ª colocada do ranking, Piedade. E. Emprego da locução verbal de futuro, como se vê em BH, vai enfrentar a romena Sorena Sister. Vamos lá. O que é que nós temos aqui de... Traz um pouco de informalidade. Resposta é a letra E. No item A, esse adjetivo ser anteposto ao substantivo não tem nada de informal. É um recurso formal da língua, não tem nada que passe para terceira rodada inédita terceira rodada, isso não tem nada de informalidade. A paulista, porém, não ficou satisfeita. Esse porém, para entre vírgulas aí, não tem problema, certo? Está na fala, ela está no sentido formal. A C também está correta, quero parabenizar a minha adversária que jogou em alto nível. Essa locução adjetiva, essa oração adjetiva, ela está corretíssima, certo? Presença de aposto, início de período, está corretíssimo. Ele colocou o aposto, né, a explicação de quem é a Piedade. Lembrando que o aposto você coloca entre vírgulas. Como é no início da frase, ele colocou somente uma vírgula ali separando a explicação. Por que que a E tem esse recurso de informalidade? Porque vai enfrentar a formalidade, é enfrentar. A Piedade enfrentar a romena. Isso é uma formalidade. Mas nós no dia a dia falamos assim: Piedade vai enfrentar. Ele vai fazer. Em vez de ele fará, ele vai fazer. Isso aqui é um traço de informalidade, certo? O recurso formal seria enfrentará. Certo? Entendido? Item 3. Estou feliz pela minha luta. Consegui dar um jeito de ganhar, não me sentindo bem. A oração sublinhada não está ligada à oração anterior por meio de um conectivo. Apesar disso, é correto afirmar que ela expressa, em relação à oração anterior, a ideia de... Temos aqui a primeira oração. Ó. Estou feliz pela minha luta. Consegui dar um jeito de ganhar, não me sentindo bem. Nós temos aqui duas orações, certo? Coordenadas. A sindética, ela não tem o conectivo, mas ela tem uma ideia de quê? Em relação... Uma oração em relação à outra. Concessão, gente. Certo? Ela tem ideia de concessão. Ó, eu posso trocar, eu colocando um conectivo, ó, embora não me sentisse bem, consegui dar um jeito de ganhar. Apesar de não me sentir bem, consegui dar um jeito de ganhar. Sempre que você puder colocar embora na frase, apesar de, mesmo que, ela vai ser concessão, certo? Ela vai ser concessiva. No âmbito da gramática, a noção de concessão está associada ao estudo das orações subordinadas adverbiais concessivas, que são aquelas orações cujo conteúdo contrasta com a proposição da oração principal, sem que essa seja suficiente para anulá-la. Exemplo, ainda que esteja ventando, faz muito calor. Concessão é isso. É uma coisa que, mesmo que tenha uma imposição, eu vou fazer da mesma forma. Por exemplo, mesmo se chover amanhã, irei à praia. Entendeu? Isso é uma ideia de contraste, mas que não vai anular. Não vai anular, certo? Eu irei à praia mesmo que chova.
Certo? Vamos lá para a quarta questão, para a gente ir embora. Quarta questão. No mundo culto temos uma conduta florida e no mundo inculto temos discursos floridos. A observação adequada sobre essa fase é: A. O pensador considera o mundo inculto como superior ao mundo culto. B. As duas ocorrências do adjetivo florida, floridos mostram o mesmo significado. C. Entre as duas frases do pensamento tem-se uma oposição. O mundo culto se dedica ao dizer e o mundo culto ao fazer. O termo discursos floridos mostra um discurso perfeitamente realizado. Para você, o sentido dessa frase, ela quer dizer o quê? Qual dessas alternativas? Como é que nós vamos analisar uma questão como essa? Ela te dá uma frase e você vai pensar sobre essa frase para ver o que o autor quer dizer com ela. Sobre ela, né? Vamos lá. Qual a mensagem ele quer transmitir? Primeiro eu vou colocar, eu separei aqui as duas orações. Ó. No primeiro oração, nós temos, no mundo culto, temos uma conduta florida. Ó, isso é uma conduta, uma prática positiva. Nós temos uma conduta. A conduta é um fazer, certo? Uma ação positiva, uma ação. E no mundo inculto, temos discursos, é o falar, certo? Não é ação, é falar. Então nós temos aqui, ó, uma coisa positiva de um lado e uma coisa negativa do outro, certo? São situações opostas de pensamento. E essa conjunção I terá semanticamente o valor adversativo. Quando a gente lembra da conjunção I, a gente vai automaticamente associar que ela é aditiva. Mas a gente sempre tem que analisar o sentido da frase. Ela pode também vir com o valor adversativo. Dito isto, a resposta entre as duas frases de pensamento tem uma oposição, certo? A letra D, ó, tá ao contrário. Tá ao contrário, na D, ó. O mundo culto se dedica a fazer, não, ao fazer. E o inculto ao dizer. Então, o gabarito oficial, letra C de casa. A quinta. O seguinte pensamento de Huxley: o dinheiro não traz nenhuma satisfação quando é necessário trabalhar para ganhá-lo, pois que, trabalhando para consegui-lo, não sobra tempo para gastá-lo. Também uma análise da frase, ó. Afirmação adequada sobre o dinheiro, tendo em vista que o que é dito nesse pensamento é que ele A. Só traz satisfação quando após o trabalho ele pode ser gasto. B. Nunca traz felicidade ao seu dono. Traz alegria somente quando economizado. D. Produz satisfação sempre que é gasto. Só se justifica quando é conseguido pelo trabalho. Olha lá, qual alternativa vocês marcariam? Vamos aqui para o gabarito. D. De dado. Produz satisfação sempre que é gasto. Vamos analisar aqui. A letra A. Só traz satisfação quando, após o trabalho, ele pode ser gasto? Não, ele diz o contrário. Que não traz nenhuma satisfação quando é necessário trabalhar. Então, não tem esse sentido. Nunca traz felicidade ao seu dono? Traz, certo? Traz felicidade. Ó. Quando sobra tempo para gastá-lo? Mas então ele traz uma felicidade. Traz somente quando economizado? Não. Ele não fala sobre economizar, ele fala sobre gastar. Só se justifica quando é conseguido pelo trabalho? Isso aqui, essa frase tem um pouco de sentido, né? O dinheiro ele se justifica quando é conseguido pelo trabalho. Só que não é o que o autor quer dizer, certo? Ele fala realmente que o dinheiro só produz satisfação sempre que é gasto. Ó. Ele fala, não sobra tempo para gastá-lo, quer dizer que ele preferia ter dinheiro para gastar, mas não trabalhar, certo? Porque ele fala que é necessário. Então, gente, essas foram as questões de hoje. Espero que tenham gostado. Peço, por gentileza, que vocês deixem um like, se inscrevam no canal que não for inscrito e compartilhem com os colegas.
Muito obrigado e até a próxima.